E aí pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje é mais um episódio da série que aborda personagens do universo nerd. E no vídeo de hoje você vai ver a incrível história do fantasma espartano Kratos. Bora fodeu, filha da p... Fica comigo até o final desse vídeo, já deixa seu like, se você é novo por aqui, obviamente não se esquece, dá aquela tocadela na sineta. Assim você sempre é avisado quando sai vídeo novo aqui no canal. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. O espartano Kratos é definitivamente um dos heróis mais sanguinários dos videogames, e no vídeo de hoje você vai entender a sua história completa, desde a era de Esparta até o seu confronto final com os deuses nórdicos, a incrível história do deus Kratos. Nascido na cidade-estado grega de Esparta, Kratos é filho semideus de Zeus e uma mulher mortal chamada Calisto. Embora ele não saiba quem é seu pai durante a maior parte de sua vida, Hera ordenou a execução de Kratos no dia em que ele nasceu, mas o rei dos deuses se apiedou da criança e se recusou, deixando-o em Esparta para ser criado por Calisto. Como todos os outros jovens espartanos, Kratos foi monitorado e treinado para o combate pelas autoridades espartanas desde pequeno. Aqueles que eram julgados adequados ficavam para serem treinados como guerreiros espartanos, enquanto aqueles que eram considerados impróprios seriam enviados para as montanhas, selando assim seu destino. Já decidido e agressivo em sua juventude, Kratos foi treinado junto com seu irmão mais novo, Deimos. Os dois sonhavam em se juntar ao exército espartano quando crescessem. Em algum momento, Zeus começou a ouvir profecias, anunciando sua morte pelas mãos de um de seus filhos, um guerreiro marcado. Zeus enviou Ares e Atena para caçarem e livrarem-se do menino, que um dia se levantaria contra ele. Ares, em sua ida para Esparta, percebeu as estranhas marcas de nascença de Deimos e decidiu invadir a cidade-estado com um exército de centauros e levar a Thanato, o deus da morte. Kratos, enraivecido, atacou o deus para salvar seu irmão, mas Ares empurrou para uma pilha de madeira, deixando com uma cicatriz permanente acima do olho direito. Insultado pelo desafio do mortal, Ares levantou sua espada para matá-lo, mas foi parado por Atena, que lhe lembrou que eles já tinham o que procuravam. Atena pediu desculpas a Kratos antes de desaparecer nas chamas. A perda de seu irmão deixou uma marca indelável em Kratos, pois ele prometeu nunca mais falhar novamente. Em homenagem a seu irmão, Kratos tatuou em si a marca de nascimento de Deimos. Kratos mais tarde esqueceria que foi o próprio Ares que levou seu irmão. À medida que chegava na idade adulta, ele foi se tornando um membro respeitado do exército espartano, eventualmente casando-se com Lisandra e criando uma filha, Calíope. A busca pela Ambrósia. Pouco depois de seu nascimento, Calíope contraiu uma praga, fazendo com que as autoridades espartanas a considerassem fraca. Como resultado, a lei espartana exigia que ela fosse lançada num abismo e deixada para morrer. Determinado a salvar sua filha, Kratos partiu em uma viagem à procura da Ambrósia, depois de ouvir de um ancião sobre suas capacidades de cura excepcionais. Não sabendo que Ares, o deus da guerra, tinha escolhido ele para ser seu campeão na aposta dos deuses, um concurso que tinha como objetivo final a captura da Ambrósia. O vencedor teria estátuas erguidas em sua honra em toda a Grécia. Um batalhão de espartanos acompanhou Kratos em sua busca, incluindo um capitão Nikos. Ao longo do caminho, encontrou um curandeiro, que lhe deu as chamas de Apolo. Kratos eventualmente encontrou o campeão de Poseidon, Heródio, e o matou enquanto os espartanos conquistavam o seu exército e roubavam seu navio. Enfurecido com Kratos por lhe custar a aposta, Poseidon enviou uma série de perigos no mar na esperança de matá-lo, mas falhou. Mais tarde, Kratos encontrou a campeã Artemis, Pótia, e matou-a também, com seu exército espartano acabando com ela. Embora Artemis não tenha retalhado, com medo de que Kratos derrotasse seu campeão, Airic, o rei bárbaro, Hades, enviou uma torrente de fogo pelo céu. Embora ele não tenha conseguido matar Kratos, ele conseguiu matar muitos dos homens de Kratos, incluindo seu capitão Nikos. Ao encontrar a Ambrósia, Kratos encontrou o campeão de Hélio e o também matou. Arik e seu navio bárbaro lutavam contra os espartanos pela Ambrósia, pois foi o pai de Arik que estava muito doente e necessitando do elixir. Depois de uma árdua batalha entre os dois campeões, Kratos capturou com sucesso Ambrósia à custa de um de seus próprios homens e convocou um exército de rocas para torturar Arik continuamente. Kratos voltou então a Esparta, curou Calíope e o rei de Esparta o nomeou capitão. O nascimento do fantasma.
Como um general, Kratos ganhou batalhas através de táticas pouco ortodoxas, mas eficazes. No entanto, seu orgulho e sua fome pelo poder cresciam a cada vitória. Apesar de suas súplicas de Lisandra, Kratos continuou com suas sangrentas conquistas, passando tempo com sua família somente quando ele podia retornar a Esparta. Kratos e seu exército finalmente encontraram um exército à sua altura, quando encontraram as implacáveis tribos bárbaras do Oriente. Liderados pelo antigo inimigo de Kratos, Arik, em menor número e mais fracos, os espartanos rapidamente se viram perdendo a batalha. Com o próprio Kratos deixado à mercê de Erik, o rei bárbaro que buscou vingança contra Kratos por inadvertidamente causar a morte de seu pai, desesperado, Kratos chamou a Ares, o deus da guerra, e prometeu sua fidelidade em troca da vitória. Ares aceitou a sua oferta, procedendo a matar todos os bárbaros, incluindo Erik, e dar a Kratos as lâminas do caos como um sinal de sua servidão. Por um tempo, Kratos serviu a Ares lealmente, invadindo aldeias, matando inocentes e espalhando o caos em seu nome. Sob a influência do deus da guerra, Kratos tornou-se totalmente implacável e gradualmente perdeu qualquer semelhança de humanidade que ele teve algum dia. Certa vez, durante uma invasão de uma aldeia de seus seguidores de Atena, Ares transportou secretamente Lisandra e Calíope por um templo próximo, ignorando as advertências do oráculo da aldeia. Kratos entrou no templo e matou todo mundo em ataque de raiva, incluindo sua esposa e filha, que ele acreditava que ainda estavam em Esparta. Ares justificou isso como um meio de cortar laços remanescentes que Kratos tinha com o mundo dos mortais, moldando assim o guerreiro perfeito. Reprimido do horror e da tristeza pelo que ele havia feito, Kratos deixou os corpos de sua família para serem queimados dentro do templo, enquanto amaldiçoava o nome de Ares. Renunciando à sua lealdade ao deus da guerra, o oráculo amaldiçoou Kratos, forçando-o a ter sempre as cinzas de sua família morta marcadas em sua pele. Daquele dia em diante, Kratos foi conhecido como o Fantasma de Esparta. Sua pele agora era pálida como a lua, das cinzas que o cobriam. Para os outros mortais, eles estavam agora marcados por sua pele branca fantasmagórica. O conhecimento de suas ações passadas repulsava ao ponto de que preferiam morrer do que permitirem ser salvos por ele. Ele se tornou conhecido como a personificação da crueldade e do egoísmo. Redenção e vingança. Por ter quebrado seu juramento, Ares ordenou as fúrias a caçarem o fantasma de Esparta e forçá-lo a servir novamente o deus da guerra. Enquanto isso, Kratos encontra-se na aldeia abandonada de Kirra, onde ele está preso, em uma ilusão de sua casa em Esparta. Orcus, o detentor da Jura das Fúrias, aparece diante dele e o encoraja a ver além da alucinação. Usando o colar e o anel de Lisandra para quebrá-lo, embora Kratos desconfie dele, ele segue a instrução de Orcus para procurar Aletheia, o oráculo em Delfos. Ela havia sido capturada por Pollux e Castor, mas Kratos mata os dois e toma o amuleto de Ouroboros. Ele fala com o oráculo em seus últimos suspiros antes de viajar de volta a Kirra, onde ele encontra Orcus mais uma vez. O detentor dos juramentos revela que ele é o filho de Ares e Alecto, uma das três fúrias. Orcus explica a Kratos as verdadeiras intenções de Ares. Como Zeus tinha proibido os deuses de guerrearem uns com os outros, Ares procurou criar um guerreiro capaz de destruir Zeus em seu lugar, para que Ares pudesse usurpá-lo e tomar o Olimpo para si. Decepcionado com a completa falta de habilidade de combate de Orcus, Ares repudiou seu filho, e Orcus tornou-se o guardião da Jura das Fúrias, na esperança de agradar a sua mãe, Alecto. Ares viu a Kratos os ingredientes do guerreiro que ele precisava para derrubar Zeus, e por essa razão ele ajudou contra os bárbaros naquele dia. O assassinato de sua família deveria ser um dos 3 testes que ligariam Kratos à vontade de Ares. Orcus, como guardião da Jura, fez como sua mãe e ordenou, e não questionou até que Ares fez Kratos matar sua família. Armado com esse conhecimento, Kratos embarca em um navio até Delos. Chegando à ilha de Delos, Kratos atravessa uma estátua gigante e arruinada de Apolo, onde ele é atacado por 3 fúrias. No confronto que se seguiu, Kratos consegue cortar o braço de Megera, mas Alecto usa seu poder para capturá-lo. Orcus aparece e liberta Kratos, escoltando-o para outro local. Como Alecto, jurando que ele nunca terá sucesso depois de uma perigosa jornada, Kratos usou o amuleto de Ouroboros para restaurar completamente a estátua e recuperar os olhos de lanterna.
Mas depois de completar os desafios de Arquimedes, ele é novamente emboscado pelas Fúrias, que o tomam como prisioneiro e roubam os olhos do amuleto. Por 2 semanas, as Fúrias torturaram Kratos na prisão dos malditos. O espartano consegue se libertar quando Megera exagera na sua tortura e a persegue através da prisão. Ele e Tisífone tentam distraí-lo. Quando ele vai dormir com uma mulher, ele nota o anel em seu dedo e percebe que é uma ilusão. Ele responde atacando Tisífone, mas Megera intervém, dizendo que Kratos pertence a ela. Megera lança insetos na mão e boca de Briar, transformando-se em híbridos de inseto titânicos. Enquanto Kratos recupera o amuleto de Ouroboros, matando Megera com Erectus, Tisífone cria uma ilusão onde ela está sendo honrado pelo rei de Esparta. Kratos percebe tudo isso avançando dentro da prisão, encontra o escriba Ecantóquios, que foi o primeiro mortal a ser aprisionado pelas Fúrias. Ele revela que as Fúrias no começo eram justas em suas punições, mas tornaram-se impiedosas sobre a influência de Ares. Abrindo o caminho até a câmara de Alectos, Kratos recupera a pedra de Jura, do pássaro de estimação de Tisífone, Daemon. Ao entrarem na câmara, as Fúrias projetam outra ilusão, desta vez a casa de Kratos em Esparta. Ele é quase tomado pela ilusão, pois vê sua esposa e filha novamente. Ele também chega perto de dormir com a imagem de Lisandra, mas logo percebe que o anel está em seu dedo, revelando ser Alecto. Ele então tenta convencer Kratos que ele poderia viver nesta ilusão para sempre se ele voltasse a ser leal a Ares. No entanto, percebendo os olhos de verdade pendurados em seu quadril, ele se recusa, preferindo a verdade em vez de ver uma mentira. Enfurecido, Alecto destrói a ilusão e ameaça executá-lo se ele não servir Ares. Kratos se liberta de sua armadilha e arrebenta os olhos de Alecto, que recua ao seu santuário antes de perceber sua ausência. Tisífone se junta a Alecto, enquanto Kratos avança sobre as Fúrias restantes. Elas criam uma ilusão de um enorme redemoinho de água, com Alecto transformando-se em um horrível monstro marinho. Usando os olhos, Kratos rompe a ilusão das Fúrias e força Alecto a formar sua forma humana. Enquanto avança para a Rainha das Fúrias, Tisífone despacha Daemon mais uma vez, mas Kratos simplesmente usa os olhos para destruir o pássaro. Ele começa a golpear Tisífone, que vai mudando de sua aparência, trocando entre as formas de um rei e de um clone de Kratos, enquanto envolve as mãos ao redor de sua garganta. Tisífone se transforma em Lisandra, fazendo Kratos hesitar brevemente. Tisífone então muda para o oráculo da vila, dizendo-lhe que sua família não estava lá por acaso naquela noite e que ela a matou. Kratos quebra seu pescoço, sobrando apenas Alecto. Kratos empunha suas lâminas à Rainha das Fúrias e diz friamente que a verdade só lhe traria dor. Kratos então finca as lâminas em seu peito e em seu último suspiro, Alecto promete rancorosamente que sua morte não mudaria nada. Com todas as Fúrias mortas, Kratos volta para casa em Esparta, onde Orcus o parabeniza por sua vitória. Ao mesmo tempo, ele também revela ser o novo detentor do juramento, mantendo o vínculo de Kratos com Ares. Kratos teria que dar a ele a morte honrosa, assim seriam ambos libertados do deus. Kratos inicialmente recusou, proclamando que não seria mais derramado sangue inocente. As súplicas contínuas de Orcus finalmente forçaram a mão de Kratos. Com este ato, Kratos experimentou o primeiro de muitos pesadelos, mascarados anteriormente por sua ligação a Ares. E este era o preço que ele tinha que pagar por sua vingança. Ele também descobriu seu caminho à redenção, através do serviço contínuo ao Olimpo. Kratos queimou a sua casa com um cadáver de Orcus dentro dela. Serviços aos deuses. Durante a próxima década, Kratos serve fielmente aos deuses do Olimpo em todas as tarefas que eles exigem. Durante o 5º ano de seu serviço, ele se junta ao exército de Ática em sua luta contra o exército persa invasor e a grande besta que eles trouxeram, o Basilisco. Depois de uma longa batalha, Kratos mata tanto o rei persa quanto o basilisco e em seguida pergunta aos deuses se eles desejavam que ele fizesse mais em sua servidão. Nesse momento, o fantasma de Esparta viu o sol cair do céu e desaparecer, deixando o mundo em trevas. Sentindo algo suspeito, Kratos segue os últimos vestígios de luz do horizonte, eventualmente atingindo o templo de Hélio e a cidade de Maratona. Depois de consultar Atena, Kratos percebe que Hélio, o deus Sol, tinha sido sequestrado por uma força desconhecida, permitindo que Morfeu, o deus dos sonhos, colocasse os outros olímpicos em profundo sono. Com os deuses do Olimpo incapacitados, Kratos foi encarregado de encontrar e resgatar Hélios antes que Morfeu pudesse tomar o controle da Terra, cobrindo a Grécia
sob uma neblina negra. Lutando contra os servos de Morfeu, Kratos entra no templo do Deus Sol. Depois de aprender sobre os eventos que aconteceram, ele é incumbido por Eos, irmão de Hélio, de despertar os corcéis de fogo de seu irmão, que levariam Kratos aonde seu mestre estava preso. Tendo despertado os corcéis, Kratos é levado para o submundo, onde ele vê a luz brilhante de Hélio à distância. Bem antes do Pilar do Mundo, Kratos abre caminho através do domínio de Hades, adquiriu a poderosa manopla de Zeus e entra no Tártaro e mata Caronte, o barqueiro dos mortos. Kratos então descobriu que o titã Atlas tinha escapado de algum modo do Tártaro e capturado Hélio. Ao longo de sua jornada, Kratos é atormentado por visões de sua filha Calliope e a canção que ela tocava na flauta que uma vez ele deu a ela. Quando Kratos alcança o Pilar do Mundo e o templo de Perséfone que se encontra nas proximidades, ele já havia esquecido de sua tarefa, pensando-se apenas em reunir-se com a sua filha. Ele encontra Perséfone, a esposa de Hades, que foi sequestrada pelo deus do submundo e forçada a casar-se com ele. Ela então revelou a Kratos que poderia estar com sua filha novamente se ele entregasse todos os seus poderes para a árvore abandonada. Desesperado para ver sua filha novamente, Kratos faz como pedido, e ela permite que ele entre nos Campos Elíseos, onde ele se encontra com sua filha e fica feliz pela primeira vez em muito tempo, desde que se tornou o fantasma de Esparta. Perséfone aparece diante dele, revelando que foi ela quem libertou Atlas. Ele pediu para capturar Hélio. Com sua ajuda, ela planejou um esquema para destruir o Pilar do Mundo, matando assim os deuses do Olimpo e toda a humanidade junto. Ela provoca Kratos dizendo que ele pode viver com sua filha por um curto período, mas acabaria por vê-la morrer novamente após a conclusão de seu plano. Kratos então força-se a tornar-se o fantasma de Esparta novamente, matando as almas inocentes de Lício e recuperando seus poderes. Ao dar perseguição a Perséfone, ele percebe que nunca teria a chance de estar com sua filha novamente. Ao ouvi-la chorar atrás dele, seu ódio pelos deuses do Olimpo se aprofunda. Kratos, enraivecido, consegue matar Perséfone, ao acorrentar Atlas no solo acima do Pilar do Mundo, completando assim sua tarefa. Antes de deixar o submundo, Atlas pergunta a Kratos se ele realmente acredita que os deuses cumpriram a sua promessa. Kratos responde que essa era a sua única esperança, já que agora ele não poderia voltar para Elísio com o uso de seus corcéis de fogo. Kratos escapa então do submundo, mas encontra-se demasiadamente esgotado da viagem e cai da carruagem no chão abaixo. Ele é salvo por Atena e Hélio, que o despojam de seus poderes e equipamentos, deixando-o inconsciente sobre o penhasco com vistas para o mar Egeu. 10 anos depois de começar seu serviço aos deuses do Olimpo, Kratos é enviado para matar a Hidra e trazer paz ao mar Egeu. Depois de sua vitória sobre o monstro marinho, Kratos recebeu a chance de buscar a vingança sobre o deus da guerra e livrar-se dos pesadelos terríveis que assombram. Atena ordenou a procura da Caixa de Pandora, que ajudaria a destruir Ares. Kratos abre caminho através de Atenas, que está devastada pela guerra, matando inúmeros asseclas de Ares, até mesmo a infame Medusa, a rainha dos Górgonas. Seguindo a instrução do oráculo ateniense, Kratos percorre o deserto das almas perdidas e encontra o templo perdido de Pandora, no topo do Titã Cronos, a quem convocou com o chifre do Titã. Ele escala o Titã, abre caminho pelo templo e recupera a Caixa de Pandora, sendo o primeiro humano a fazer isso. Sentindo que Kratos tinha abrido a caixa, Ares lança um grande pilar quebrado ao templo de Pandora. Goodbye, Spartan. You will rot in the depths of Hades for all eternity. Atingindo Kratos, as Harpias recolhem a Caixa de Pandora e levam de volta para Ares, enquanto Kratos morre e cai no submundo. Enquanto despenca em direção ao rio Estige, Kratos agarra a perna do capitão, sobe em uma borda e chuta-o para o rio Estige. Alcançando novamente o topo, Kratos consegue escapar das garras de Hades, encontrando-se de novo com o coveiro, que lhe conhecerá o Templo de Oráculo. Ele readquire a Caixa de Pandora de Ares e usa para crescer tremendamente em tamanho, além de receber uma quantidade substancial de poder para lutar contra Ares com mais igualdade. Depois de uma luta rancorosa, Ares aprisiona Kratos num vazio, onde encarnações demoníacas tentam matar versões fantasmas de sua família. Kratos tenta salvá-los, mas assiste impotente.
enquanto Ares o despoja das lâminas do caos e as usa para matar a sua família novamente. Kratos, agora angustiado e vulnerável, quase chega a seu fim nas mãos de Ares, mas agora com o conhecimento das lâminas dos deuses, ele as usa para finalmente destruir os deuses da guerra. Embora seu passado tenha sido perdoado, os deuses se recusaram a livrar de seus pesadelos. Com a última esperança tirada dele, Kratos tenta cometer o suicídio, saltando de um penhasco. Atenas tinha um plano diferente para o espartano. Ela salva sua vida e oferece o trono de deus da guerra do Olimpo. E ele logo aceita a oferta, e senta-se no trono do deus caído, e torna-se o novo deus da guerra. Como deus da guerra, Kratos entra em Tártaro mais uma vez em busca de Ambrósia, a fim de destruí-la, pois os discípulos de Ares desejavam usá-la para ressuscitar o deus morto. Ao longo de sua jornada, Kratos tem flashbacks de sua primeira busca pela Ambrósia. Percorrendo Tártaro, Kratos encontra a derrota com um monstro aracnídeo gigante, depois de retirar as lâminas da besta. Atenas fala com ele em uma tentativa de avisá-lo sobre os novos perigos a caminho do que ele havia percorrido antigamente. Kratos dá de ombros aos seus avisos, confiante que nada o deteria. Mais tarde, ele encontra Atena novamente, e a deusa diz que agora ele deve temer a morte. Kratos então ignora seus avisos mais uma vez, procedendo a encontrar corpos dos espartanos que haviam morrido em sua busca anterior pelo elixir da cura. Os espartanos então ressuscitaram dos mortos, prontos a vingar-se de Kratos por abandoná-los. Apesar de ter derrotado todos eles, ao entrar na ilha mais uma vez, a ilha revela-se uma monstruosa besta chamada Gyges, que jurou vingança a Kratos depois que 100 de seus braços foram queimados na batalha do espartano contra o campeão de Hélio. Kratos, no entanto, incinera Gyges com as chamas de Apolo, destruindo a árvore da vida e todas as suas ambrósias. Ele então deixa a ilha, sabendo que os discípulos de Ares iriam caçá-lo por destruir a última esperança que tiveram ao reviver o deus caído. Algum tempo depois, Kratos tem visão de sua mãe, presa no templo de Poseidon, na cidade de Atlântida. No caminho até o reino de Poseidon, Atena tenta dissuadir Kratos de sua missão. Antes de seu navio ser atacado por Sila, perseguido o monstro, ele tem outra previsão, desta vez de seu treinamento de infância com seu irmão Deimos, ele que estava perseguido implacavelmente desde sua chegada, que então lhe diz que seu pai levou até lá e que Deimos ainda está vivo, preso e torturado no domínio da morte. Ambos chocados e irritados, Kratos pergunta quem era seu pai e por que ela mentiu para ele todos aqueles anos. Calisto tenta dizer a ele, mas se transforma em uma fera horrenda, forçando Kratos a matá-la. Calisto usa seus momentos finais para agradecê-lo por libertá-la e encoraja a perseguir Deimos em Esparta, e aos poucos morre. Quando Calisto dá seu último suspiro, Kratos se proclama Mãe, enquanto segura sua mãe morta em seus braços e pergunta a si mesmo, o que eu fiz? Enquanto o corpo de sua mãe se desintegra lentamente, enfurecido pelos deuses terem levado outro membro de sua família, Kratos então embarca em uma viagem para salvar seu irmão. Em um ponto, Kratos encontra a titânica Tira, aprisionada dentro de um vulcão, que lhe diz que ele será incapaz de sair se não libertá-la. Depois de fincar com força as lâminas de Atena no peito de Titânide, Kratos obtém a perdição de Tira e deixa o vulcão. Em sua descida, ele empala Sila, finalmente derrotando o monstro. Antes de voltar para casa, Kratos encontra-se sob o ataque de Érins, a filha de Thanato. Após a derrota de Érins, Kratos viaja através de Esparta, matando o leão de Pireu e um dissidente, encontrando a chave para salvar seu irmão do templo de Ares, o espartano. Então retorna à cidade de Atlântida, que estava afundando, embora seu caminho estivesse repleto de perigos, uma vez que Poseidon soltou um enorme redemoinho no mar e tentou explodir Kratos a partir do céu em retaliação à destruição de sua cidade. Kratos sobrevive ao ataque de Poseidon apenas para ser contatado telepaticamente pelo deus do mar, através de uma de suas estátuas quebradas, avisando que ele pagaria pelo que havia feito em Atlântida. Algum tempo depois, Atena inadvertidamente revela ao espartano que foi ela, junto a Ares, que tomou Deimos daquele dia, justificando suas ações, alegando que ele era uma ameaça para o Olimpo. Essa revelação aprofunda o ódio de Kratos pelos deuses ainda mais. Continuando, Kratos entra no domínio da morte e no templo de Thanato, onde finalmente encontra seu irmão Deimos. Kratos liberta Deimos, e logo após ser atacado por ele, pois Deimos culpou Kratos por não ter ajudá-lo quando ele mais precisava. Testemunhando a batalha de perto, Thanato intervém e agarra Deimos, mas incapaz de se levantar depois da luta com seu irmão, Kratos segue Thanato e Deimos até as falésias do suicídio, e rapidamente impede Deimos de cair para a morte.
Depois de reunidos e tendo reconciliado suas diferenças, os irmãos espartanos pegam as armas e se unem contra Thanato. O deus da morte provoca os irmãos e os lembra da profecia do oráculo sobre um guerreiro macaco que destruiria o Olimpo. Mas Zeus, Ares e Atena escolheram o guerreiro macaco errado. Foi Kratos quem deveria ter sido levado, não Deimos. Thanato então diz que não importa mais, Kratos faz é por sua escolha própria. Kratos exclama que ninguém, nem mesmo os deuses, decidem seu destino. Thanato ri e diz que os deuses decidem e as irmãs do destino executam, e que Kratos não era nada mais além de um peão em um jogo que ele mesmo não sabia que estava sendo jogado. Em uma batalha climática, Thanato tira a vida de Deimos e Kratos, enraivecido, tira de Thanato em revanche. Kratos então leva seu corpo sem vida para o irmão ao túmulo. Depois de colocar Deimos no túmulo e escavado pelo enigmático coveiro, Kratos afirma que seu irmão agora está livre, e ele uma vez tenta se matar nos penhascos, mas acabou cedendo, perguntando a si mesmo o que ele havia se tornado. O coveiro que estava por perto responde profeticamente que ele havia se tornado a morte, o destruidor de mundos, e então desaparece. Atena então implora a Kratos que a perdoe, e se dispõe a fazer dele uma divindade completa, mas suas súplicas são ignoradas. Kratos promete a ela que os deuses pagariam por suas ações. Kratos começa a se isolar dos outros deuses e passa a maior parte do tempo ajudando os espartanos na conquista da Grécia. Durante o cerco a uma cidade desconhecida, ele é atacado por Argos, o animal de estimação de Hera. Antes que pudesse derrotar a fera, no entanto, um assassino desconhecido matou-a em seu lugar, aparentemente tentando destruir sua reputação do Olimpo. Kratos perseguiu o assassino, mas teve seu progresso interrompido pelo Execlas de Hades, fazendo acreditar que o assassino era Hades disfarçado. Essa noção ainda é mais apoiada pelo fato de que Hades já se ressentia de Kratos pela morte de sua esposa Perséfone. O deus da guerra não se rendeu e continuou uma busca incansável, apenas para ser parado por Cérex, mensageiro dos deuses, que permitiu que o assassino escapasse. Cérex, em nome de Zeus, ordenou que Kratos cessasse sua perseguição. Sem fornecer uma razão válida, Cérex só conseguiu enfurecer o deus da guerra. Kratos mata o mensageiro no mesmo instante e percebe imediatamente que Zeus não apoiaria essa ação. Quando Kratos decide levar seus espartanos à conquista de Rhodes, Atena implora para que ele pare, pois os outros deuses já estavam cansados de seus comportamentos destrutivos. Kratos, como de costume, ignora seu aviso e, em vez disso, se joga à terra, ajudando seu exército a destruir mais uma cidade. Uma águia loba aparece e rouba Kratos do seu tamanho imenso a uma proporção significativamente de seus poderes divinos, encolhendo-o de volta ao tamanho de um ser humano comum. Apesar disso, ele retém ainda alguns poderes divinos, permitindo-lhe derrotar facilmente os guerreiros de Rhodes, mas tem dificuldade em enfrentar a estátua. A águia deu poderes no Colosso de Rhodes, que então foi trazido à vida. Kratos então trava uma longa e árdua batalha com o gigante, até que Zeus oferece ajuda dando-lhe a lâmina do Olimpo. O próprio Zeus usou para terminar a guerra dos titãs, e infundindo o restante de seus poderes e imortalidade da lâmina, Kratos derrota o Colosso. A mão que caía da estátua o esmaga, arrancando a lâmina do Olimpo de suas mãos. Severamente ferido e despojado de todos os seus poderes, Kratos sabia que a única esperança de sobrevivência estava com a espada. Mancando em direção a ela, a águia logo reaparece e revela ser Zeus disfarçado. Kratos originalmente acreditava que Atena era responsável. Zeus informa Kratos que ele não queria sofrer o mesmo destino que Ares, exigindo que Kratos se rendesse e o servisse para sempre. No entanto, quando Kratos se recusa, Zeus ataca e mata, cravando uma lâmina em seu abdômen, e em seu último suspiro, Kratos jura a Zeus que pagaria pelo que ele fez. Mudando de destino, Kratos é arrastado pelos braços do submundo. A titânia de Gaia, que o vigiaria por toda a sua vida, salva Kratos e fecha sua ferida, e lhe dá forças para escapar da morte mais uma vez. Saindo do submundo e de volta a Rhodes, ele instrui o último soldado sobrevivente a retornar a Esparta, a fim de se preparar para outra batalha. Kratos então monta um Pégaso, um presente de Gaia, e tenta voltar para o Olimpo, para que possa se vingar, mas descobre que ele não podia entrar no Olimpo, já que ele não era mais um deus. Em vez disso, Gaia instrui o Pégaso e Kratos a procurar as Irmãs do Destino. Ela as informa que as irmãs têm o poder de viajar no tempo e que ele precisa usar para recuperar a lâmina do Olimpo e se vingar de Zeus. Kratos viaja pela primeira vez até o covil de Tifão, onde ele encontra com Prometeu,
que o implora para libertá-lo de seu tormento, atirando o fogo nos Olimpos, atirando-o nos fogos do Olimpo. Kratos, depois de roubar a desgraça de Tifão do Titã e usá-lo para quebrar a última corrente de Prometeu, lançando-o nas chamas, queimando-o vivo e finalmente libertando. Suas cinzas lhe concedem o poder dos titãs. Kratos chega à Ilha de Criação, onde Pegasus é atacado por um bando de grifos. Depois de derrotar a maioria deles, Kratos pega seu destino de onde viaja a maior parte da ilha. Ele logo questiona Gaia sobre sua razão para ajudá-lo e ela conta a história de Titã-na-Coma e como os olimpianos tomaram o poder dos mortais. Kratos, em seguida, continua em sua busca, onde conhece Teseu, que guarda os corcéis do tempo. Teseu zomba da busca de Kratos para destruir Zeus e o desafio para uma luta, querendo ver quem era o maior guerreiro da Grécia. Teseu é derrotado depois que Kratos bateu em sua cabeça contra uma porta e espeta-o com sua própria lança. Kratos então usa a chave dos guardiões dos cavalos para ganhar o controle dos corcéis, movendo o templo das Irmãs do Destino para se unir às duas ilhas. Kratos logo viaja pelo Pântano dos Esquecidos, onde encontra o inimigo de seu passado, o Rei Bárbaro, agora um morto-vivo que escapou do tormento de Hades e viajou para a ilha para mudar seu destino. O Rei Bárbaro e Kratos se envolvem em um duelo feroz com Aikiri, convocando a alma dos mortos, incluindo a do capitão, que saem do martelo poderoso que ele havia usado na luta contra Kratos. Eventualmente, essas almas são absorvidas por Aikiri, e ele fica 3 vezes maior do que Kratos. Por fim, Kratos encolhe o rei de volta a seu tamanho, agarra o martelo de Afrik e usa para esmagar sua cabeça. Olhando para o cadáver, as lembranças assombrosas de seu passado doloroso voltam mais uma vez, antes que ele possa prosseguir. Ao longo de seu caminho, através do pântano, ele obtém o Veio Dourado, uma arma que pode ricochetear ataques inimigos, e Kratos usa para derrotar o Cérbero e matar Euryale, que desejava se vingar da irmã Medusa. Com a morte da rainha Górgona, Kratos obtém a cabeça de Euryale, que ele pode transformar seus inimigos em pedra. Kratos continua em sua busca e logo após se encontrar com uma estátua de Atena, que implorou para que ele cessasse sua busca por vingança. No entanto, Kratos ignora seus avisos e prossegue. Kratos mais tarde encontra Perseu, com quem estava em uma missão para salvar sua amada Andrômeda das mãos de Hades, desafiando Kratos na esperança de que ele iria provar o seu valor para os deuses e ganhar uma audiência com as Irmãs do Destino. No entanto, Kratos vence Perseu e mata seu meio-irmão jogando-o longe e o empalando em um grande gancho. Kratos então pega seu escudo e atravessa o pátio dos Atropos até o grande abismo, onde é confrontado por Ícaro, que havia perdido sua sanidade. O velho, enlouquecido, tenta fazer com que Kratos pare sua busca, divagando sobre como ele deve conseguir atravessar o abismo. Irritado, Kratos tenta empurrá-lo de lado, enquanto Ícaro exclama sobre sua futilidade de sua busca, afirmando que ele só voara para conseguir uma audiência com as irmãs e mudar seu destino. Ícaro afirma que ele morrerá se tentar cruzar, mas Kratos declara: "Eu irei para as Irmãs do Destino e usarei suas ambas asas para fazer isso." Os dois se envolvem em uma batalha que causa a queda de ambos ao submundo, onde a luta continua, mas termina quando Kratos arranca as asas de Ícaro, enviando o homem e gritando seu destino. No entanto, Kratos consegue voar até a segurança e pousa em Atlas. Gaia lhe diz que ele precisa retornar à superfície, e Kratos viaja através do corpo de Atlas e destrói parte das correntes que o ligam, o que alivia o fardo do Titã, mas atrai sua atenção uma vez que Atlas fica irritado em vê-lo novamente. Com a intenção de esmagar o ex-deus por seu aprisionamento, Atlas finalmente cessa sua tentativa de matar Kratos, enquanto Espartano revela que agora é um inimigo de Zeus e está tentando mudar seu destino a fim de destruir o rei dos deuses. Atlas conta a Kratos mais sobre a grande guerra e que terminou quando Zeus criou a lâmina do Olimpo. O Titã dá a Kratos um pouco do seu poder para ajudá-lo a voltar à superfície, onde ele continua sua jornada adentrando ao Palácio das Irmãs. Lá, sem saber, ele se encontra com um guerreiro espartano remanescente, só que desta vez numa sala escura, sem nenhum deles soubesse quem estava enfrentando. Ambos os guerreiros se enganjam na batalha, pretendendo alcançar as próprias irmãs. Eventualmente, o último espartano é vítima das lâminas de Kratos, ao passo que eles saem pela janela de vidro em direção à luz, revelando suas identidades um ao outro. O guerreiro espartano informa Kratos de que Zeus agora havia destruído Esparta e sucumbe a seus ferimentos, fazendo com que Kratos se enche de raiva e grite aos céus. Cego pela raiva, ele é atacado pelo Kraken, oferecendo pouca resistência, pois o monstro rapidamente agarra com um tentáculo e começa a esmagá-lo. Estando em posse da besta, Kratos vê uma projeção atual de sua esposa,
que na verdade era a Gaia disfarçada, encorajando-o a continuar, ou ele enfrentaria o tormento eterno de Hades caso morresse. Gaia informa que os titãs queriam que o Espartanos conduzisse a batalha. Kratos então adentra a sala do trono das irmãs e encontra com Lachesis, que lhe diz que as irmãs decidem sobre o seu destino e que como foi ela que permitiu que ele chegasse tão longe. Ele então proclama que não era seu destino matar Zeus, ao que Kratos responde que elas não mais controlam seu destino e enganjam na batalha. Instantaneamente, Lachesis convoca sua irmã Atropos, que leva Kratos de volta ao tempo de sua batalha com Ares. Determinada a destruir a lâmina dos deuses para que seu passado e presente deixem de existir, Kratos convence a vencê-la e teletransporta-a de volta ao presente. Agora, lutando contra duas irmãs, ele conseguiu prendê-las em um vazio temporal e quebra os espelhos, aprisionando-as para sempre. Kratos então prossegue em direção a Cloto, que adverte para não prosseguir com sua manipulação do destino. Kratos mata a obesa irmã do destino, assume o controle da sua própria vida na câmara do tear e volta no tempo para a época em que Zeus o traiu. Chegando no passado, ele imediatamente corre até Zeus e ataca Zeus, e acha que as irmãs do destino ajudaram, mas enquanto tira a lâmina do Olimpo de seu passado, Kratos responde que elas estão mortas. Zeus e Kratos então atacam um ao outro, enganjando em uma violenta batalha pelos céus, até aterrissar na cimeira do sacrifício, onde Kratos luta contra Zeus e seu tamanho divino. No final da batalha, Zeus desencadeia uma poderosa tempestade de raios, para a qual Kratos rende-se. Ele então pede ao rei dos deuses para libertá-lo do seu tormento, ao que Zeus responde: "Eu vou libertar você de sua vida, meu filho, mas meu tormento está apenas começando, e prepare-se para matar o espartano." No entanto, revela-se que foi um dos truques de Kratos. Ele esquiva do golpe e prendeu Zeus em uma rocha próxima com suas lâminas. Ele tira a lâmina do Olimpo e depois a enfia furiosamente no abdômen de Zeus, com a intenção de matá-lo da mesma forma que ele matou Kratos em Rhodes. Atena chega momentos depois para proteger seu pai, implorando para que Kratos pare. Zeus então aproveitou a situação e tenta fugir, mas não escapou à atenção de Kratos. O espartano enfurecido faz uma tentativa final, mas a Atena pula em seu caminho e recebe o golpe. Kratos, perturbado, pergunta a Atena por que ela se sacrificou e ela responde: para salvar o Olimpo. Ela revela ainda que Zeus é seu pai e que suas ações foram motivadas pelo medo. A intenção de Zeus era finalmente quebrar o ciclo de patricídio, matando Kratos, que ele agora reconhecia como um guerreiro marcado, o destino de provocar a destruição final do Olimpo. Atena implora que Kratos desista de sua vingança, avisando-o que todo o Olimpo se uniria contra ele, e se conseguisse matar Zeus, o mundo seria destruído. Neste ponto, no entanto, a sanidade e compaixão de Kratos pelos outros tinha sido completamente drenada, e ele jura destruir todos os deuses junto com qualquer outra pessoa que estivesse em seu caminho antes de viajar de volta para Titanomáquia, trazendo os titãs para que ele fosse presente a confrontar os deuses no próprio Olimpo. Enquanto isso, Zeus, bastante enfraquecido, convoca uma reunião com os deuses. Embora apenas Poseidon, Hades, Hermes e Hélio estejam presentes, tentando deixar de lado suas rivalidades e se unir contra um inimigo em comum, que é Kratos. Momentos depois, o Monte Olimpo começa a tremer, quando os deuses olham horrorizados para os titãs ascendentes, que agora são acompanhados por Kratos. O fantasma de Esparta grita para seu pai, declarando que o reinado dos Olimpianos acabou. A Segunda Grande Guerra. Zeus imediatamente ordena que seus companheiros olímpicos, junto ao seu filho semideus Hércules, ataquem Kratos e seus aliados titãs. Embora o próprio Zeus tenha decidido ficar de fora por enquanto, pois ainda se recuperava da sua última batalha com Kratos. No entanto, os olímpicos têm inicialmente a vantagem, uma vez que Hades expele vários titãs com sucesso, enquanto Poseidon se joga do Olimpo como um torpedo e atinge com um golpe mortal no peito de Epimeteu, jogando os titãs nas águas abaixo. O deus do mar então se manifesta com um enorme ser da água e gera vários hipocampos para ajudá-lo na batalha, com Poseidon com sua maior ameaça tendo já dizimado numerosos titãs, e agora ainda atrás da própria Gaia, Kratos enfrenta o deus do mar, e depois de atraí-lo para o alcance de Gaia, consegue tirar Poseidon, já enfraquecido de sua forma divina, e lançá-lo em um penhasco próximo. Poseidon então diz a Kratos que não importa quantos deuses caiam, sempre haverá um em seu caminho. Kratos declara que eles também cairão. Poseidon adverte o fantasma de Esparta a ceder, afirmando-lhe que a morte do Olimpo significaria o fim do mundo, ao que Kratos responde friamente: então prepare-se para sua morte, Poseidon.
Kratos então agarra o deus do mar pelo pescoço e o golpeia incontrolavelmente, batendo sua cabeça contra as rochas antes de jogá-lo contra uma grande pedra. Em desespero, Poseidon tentou rastejar para longe e fugir de volta ao mar, mas Kratos facilmente o alcança, arranca os olhos, quebra o pescoço antes de jogar seu cadáver para fora da montanha. Com a morte de Poseidon, os mares desencadeiam uma inundação cataclísmica que engole o mundo inteiro, afogando quase toda a humanidade, exceto aqueles em Olímpia e outros locais no topo da montanha. O espartano então sobe de volta à mão de Gaia e ambos continuam em frente, em direção ao pavilhão de Zeus, onde o rei dos deuses antecipa furiosamente a chegada de Kratos. Gaia envolve a palma da mão na plataforma de Zeus, prendendo-o ali, enquanto Kratos ansiosamente desce da mão de Gaia e confronta Zeus. O enfurecido espartano insulta o rei dos deuses, lembrando-lhe cruelmente que a morte a Atena não restava ninguém para protegê-lo. Zeus responde que Atena morreu por causa da raiva cega de Kratos, perguntando-lhe até onde ele estava disposto ali a saciar a sua necessidade de vingança. Kratos então se gaba e diz que nem as irmãs do destino nem os portões de Hades puderam detê-lo, declarando que Zeus não viveria para ver o próximo nascer do sol. Enquanto Kratos e Gaia se preparam para atacar, Zeus invoca um raio enorme que ele usa para derrubar Kratos e Gaia da montanha. No entanto, na esperança de que ele caísse no rio Estige abaixo, a explosão resulta e arranca uma parte do braço de Gaia, fazendo com que ela se esforce para manter o controle. Kratos pede a Gaia para ajudá-lo, pois ele também está perdendo o controle, mas a Titânide recusa, alegando que isso faria com que ambos caíssem da montanha. Kratos lembra o porquê ele se salvou da morte, e Gaia responde que não era nada mais do que um peão, e que eles precisavam de mais. Como os titãs tinham finalmente alcançado Zeus, traído mais uma vez, Kratos cai da montanha e encontra-se encalhado no submundo mais uma vez. Contemplando sua vida, enquanto ele cambaleava pelo rio Estige e suas cavernas, ele resolve escapar de Hades e destruir Zeus de uma vez por todas. Depois de ser drenado até quase todo o seu poder pelas armas mortas de Estes, ele encontra o fantasma de Atena, que alega ter alcançado a existência superior e se oferece para ajudar Kratos a se vingar dos deuses. Suspeito desse rumo de acontecimentos, Kratos exige saber por que ele teve a mudança tão súbita no coração, uma vez que ele morreu protegendo Zeus. Atena então explica a Kratos como ela viu as verdades onde ela não via antes, e para recuperar a confiança, ela transforma as lâminas arruinadas de Kratos nas lâminas do exílio, o que ajudaria a sobreviver ao submundo e aos inimigos que o esperam. Ele então instrui a extinguir a chama do Olimpo, alegando que essa é a fonte do poder de Zeus. Kratos percorre o submundo, encontrando almas perdidas, roubando o arco de Apolo de Pírito e queimando-o vivo, e encontra os juízes, que decidem que Kratos ainda não está pronto para a vida após a morte, e insistem que ele prossiga. Ao longo do caminho, ele encontra a estátua de Pandora, que chama Kratos. Inicialmente, confundindo sua voz com a de Calíope, ele logo percebe que a voz era de outra pessoa e tenta se afastar. Antes que a voz possa, ela começa a alegar que sabe sobre Kratos, dizendo-lhe que todo mundo no Olimpo está com medo dele, ao que Kratos responde: há razões para isso? Pandora tenta dizer mais uma vez e é interrompida pela voz de Hades. O espartano então ordenou a Hades que ele se revele, apenas para o deus do submundo responder que Kratos era muito impaciente e que em breve terão muito tempo para brincar, descendo mais fundo nas profundezas do submundo. Ele encontra então o desesperado Hefesto, o artesão do Olimpo, assim como os deuses dos vulcões e do fogo que culpa Kratos por seu exílio do submundo, bem como o desaparecimento de sua filha Pandora. Apesar de suas queixas, no entanto, Hefesto é passivo no ataque a Kratos, até mesmo lhe oferecendo informações úteis sobre os segredos do Olimpo, sua filha adotiva, Pandora e Zeus, avançando ainda mais no reino de Hades. Kratos ocasionalmente encontra notas misteriosas que ele silenciosamente reconhece como sendo de várias pessoas do seu passado. Ele finalmente encontra e adentra o palácio de Hades, usando o corpo de Perséfone em forma de caixão que Hades havia restaurado para abrir um caminho para ele na sala escura, onde se encontra o Senhor do Submundo em pessoa. Uma vez lá, Hades relata suas queixas contra o fantasma de Esparta, culpando pela morte de Atena, Poseidon e especialmente de sua amada rainha Perséfone, e ameaça que ele faria o espartano sofrer por toda a dor que ele lhe causou. Emergindo da escuridão, Hades usa suas garras em uma tentativa de arrancar a alma do corpo de Kratos. Embora ele não tenha sucesso, quando Kratos se ilumina, Kratos imediatamente engaja o deus do submundo em uma batalha, destruindo violentamente em pedaços sua carne antes que ele possa readquiri-los, assim se considerando.
Enquanto a batalha avança, Kratos usa suas lâminas para cortar o pescoço de Hades na tentativa de remover seu elmo, o que enfurece ainda mais o deus do submundo. Hades responde abrindo uma fenda no chão na esperança de puxar Kratos para o rio Estige. No entanto, Kratos intercepta a garra de Hades com uma de suas lâminas, prendendo as duas armas e iniciando um cabo de guerra. Com a sua outra lâmina ainda livre, Kratos continua a afastar os ataques de Hades e danificá-lo ainda mais, quando o deus enfurecido promete a Kratos que sua morte seria apenas o começo de seu sofrimento. O fantasma de Esparta continua a ter a vantagem, danificando Hades ao ponto de poder disputar facilmente sua outra lâmina e usá-lo como forma de laçá-lo pelo pescoço. Kratos então aproveita a oportunidade e começa a bater a cabeça de seu tio no teto, até que seu elmo seja finalmente removido, roubando-lhe as garras e fazendo cair no rio Estige no processo. O deus do submundo não estava liquidado. No entanto, aumenta drasticamente seu tamanho, emergindo do rio Estige em último esforço para destruir seu inimigo de uma vez por todas. Usando as próprias garras de Hades contra ele, Kratos enfraquece ainda mais o deus do submundo e prende as garras em seu crânio, agora exposto e danificado, arrancando a alma de seu corpo e matando-o. A morte de Hades faz com que todas as almas do submundo sejam soltas, rasgando um buraco gigante em seu abdômen, que o Kratos usa para escapar da área. Agora, em posse da alma de Hades, Kratos ganha a habilidade de nadar através do rio Estige, ileso, e usar o portão de Perião à vontade. Kratos então usa o rio Estige para voltar ao palácio de Hades, mais uma vez emergindo no covil de Hefesto. O deus ferreiro então pergunta a Kratos se Hades está realmente morto, ao que Kratos responde afirmativamente. Hefesto ri em aprovação, alegando que Hades merecia sofrer, mas achava que sua morte era impossível. Dando mais informações ao fantasma de Esparta, Kratos se despede de Hefesto e usou um portão de Perião para escapar do submundo. De volta ao Monte Olimpo, nos arredores da cidade de Olímpia, Hélio passou em sua carruagem e jogou algumas bolas de fogo em Kratos, levando-o a perseguir o deus do sol. No processo, ele encontra Gaia, que fica impressionada com a sua sobrevivência e pede ajuda de Kratos. Lembrando então da traição anterior a Gaia, ele se recusa a ajudá-la e, em vez disso, corta o braço dela enquanto ela desesperadamente pergunta a Kratos se ela não significa nada para ele. O fantasma de Esparta retruca, é uma demonstração cruel de ironia, e que era de fato Gaia que era o peão, enquanto dizia em meio às suas súplicas que a guerra contra Zeus era sua guerra, e não a dela. Kratos então destrói a raiz da mão de Gaia com a lâmina do Olimpo, enviando Gaia em meio aos gritos para sua suposta morte. Mais tarde, ele encontra Hélio, envolvido em uma batalha com o titã Pérseus. Usando uma catapulta próxima, ele manda o Deus Sol para o alcance do Perseus, de Pérseus, o titã. Em seguida, esmaga-o com a mão e o joga e o arremessa em direção à cidade. O espartano procede a caçar Hélio e acabar com ele. Ele finalmente encontra Hélio, mas o deus do sol, gravemente ferido, convoca uma falange de soldados portadores de escudos para protegê-lo do ataque de Kratos. Kratos, no entanto, assume o controle de um ciclope próximo e usa para eliminar completamente a falange, sem outras opções. Hélio tenta enganar Kratos, dizendo para poupar a sua vida com a promessa de que ele seria recompensado. Embora suspeito, Kratos considera a oferta e pergunta a Hélio onde ele pode encontrar a chama do Olímpio. Hélio se recusa a fornecer a resposta a ele, e em vez disso avisa da futilidade de sua busca. Kratos responde que de todas as vidas com as quais você deve se preocupar, Hélio, a minha não é uma delas. Com a guarda abaixo, Hélio tenta cegar Kratos com um raio de sol, mas não tem sucesso. Kratos começa a pisar na cabeça de Hélio até que ele finalmente cede e diz que não pode receber o poder da chama, ele deveria entrar na própria chama. No entanto, Kratos sobe imediatamente, que é uma mentira, já que Hefesto já havia dito a ele que a chama é letal para os mortais quanto para os deuses. Hélio responde dizendo que Hefesto não é confiável, pois ele é uma aberração que caiu das graças do Olimpo. Mas Kratos responde que é exatamente por isso que ele acredita no deus ferreiro. Em primeiro lugar, Hélio então ressigna seu destino, embora permaneça desafiado até o fim, dizendo que o espartano que sua morte não o levaria a Zeus. Kratos discorda. O espartano então agarra o deus do sol, arranca sua cabeça com as próprias mãos, fazendo com que o sol permaneça escondido nas nuvens escuras e tempestades de chuva. Agora, em posse da cabeça de Hélio, ele a usa como uma lanterna para iluminar seu caminho através das cavernas escuras do Monte Olimpo, até chegar a uma câmara contendo a caixa de Pandora. Surpreendido por ver a caixa, Atena logo aparece e diz que há um poder dormente e inutilizado dentro da caixa, e que ele precisará para derrotar Zeus. Embora a caixa esteja atualmente inacessível,
impossível, pois está selada e engolido pela chama do Olímpio, Athena diz a Kratos para acabar com a chama, e ele precisará daquela que carrega o nome da caixa, a própria Pandora. Quando Athena parte, Hermes reaparece e provoca Kratos para que o espartano persiga-o. Kratos o faz. Ao longo do caminho, Hermes zomba infantilmente e deprecia Kratos por sua falta de velocidade e sua estupidez perceptível. Embora ele seja razoavelmente bem sucedido na perseguição, Hermes logo encontra uma corrente estreita, que o leva à cabeça de uma grande estátua, a qual Kratos não consegue alcançar. Hermes acelera através do grande abismo e segue até o topo da estátua, dizendo a Kratos para acompanhar o ritmo. Subestimando o mortal, Hermes é logo derrubado de seu poleiro e é severamente enfraquecido, quando Kratos usa uma catapulta para destruir a estátua. Também usando suas lâminas para unir a forragem da catapulta depois de lançá-la, permitindo-se aproximar de Hermes. Kratos segue a trilha de sangue e eventualmente encurrala Hermes agora indefeso. O espartano vê rapidamente que ele insulta amargamente pela sua falta de honra e as coisas terríveis que fez. Kratos, indiferente, agarra Hermes, corta uma de suas pernas, observando como o deus humilhado tenta se contorcer ao tentar fugir, e se aproxima lentamente, cortando brutalmente a outra perna de seu meio-irmão. A perna de ambas as pernas de Hermes resulta em sua morte, o que faz com que uma praga mortal se espalhe pela terra, afetando toda a humanidade, animal ou vegetal. Kratos pega as botas de Hermes, usando para atravessar os abismos e prosseguir pelos corredores do Olimpo. Eventualmente, chegando em um fórum vazio, Kratos encontra a Hera bêbada, que ordena que seu meio-irmão, Hércules, destrua enquanto ela observa de cima. Hércules expressa seu ressentimento em relação a Kratos, alegando que Zeus sempre o favoreceu e declara que deseja matar Kratos, chamando-o de seu 13º e último trabalho, e reivindica o trono de Deus da guerra para si. Kratos diz a Hércules que suas aspirações são a perda de tempo, pois o reinado do Olimpo está chegando ao fim. Hércules responde dizendo, veremos, e ordena que suas legiões ataquem Kratos, superando facilmente seus guerreiros mortos-vivos. O próprio Hércules eventualmente se junta à batalha, usando a arma como manopla que adquiriu após vencer o Leão de Nemeia. Depois de uma luta brutal contra Kratos, arranca toda a armadura de Hércules, bem como sua manopla. Hércules então tenta vencer seu meio-irmão usando apenas suas mãos e sua força lendária, arremessando pedaços de parede do fórum em direção a Kratos, e finalmente levantando o chão abaixo dele, na esperança de fazer o fantasma de Esparta cair para a morte. Kratos usa a manopla para subir de volta à plataforma e começa a socá-la para que caia em cima do Hércules, prendendo-o embaixo. Kratos então espanca seu irmão até a morte com a manopla, mutilando e destruindo completamente seu rosto, até que ambos caiam nos esgotos do subsolo. Continuando sua jornada, Kratos finalmente alcança Zeus e consegue derrotá-lo. Seu corpo explode, mergulhando o mundo em um caos completo. Com o reinado do Olimpo terminado, Kratos olha para o caos feito ao mundo por causa de sua vingança. Chegando para parabenizar Kratos, Atenas pede a ele para entregar o poder que recebeu da Caixa de Pandora, afirmando que a humanidade estava pronta para ouvir sua mensagem. Kratos responde que agora que está em ruínas e portanto qualquer mensagem que tenha é inútil. Atena mais uma vez diz para ele dar o que encontrou na Caixa de Pandora, e Kratos diz que a caixa estava vazia. No entanto, Atena vê o poder em seus olhos e diz que ele colocou os poderes da esperança dentro da caixa, mas Kratos diz que não era o caso. Ele reflete que Pandora morreu em vão, apenas para servir a sua necessidade de vingança. Kratos é subitamente atingido por um remorso por causa da morte, bem como a morte de todo mundo ao seu redor. No entanto, Atena não acredita nele, uma vez que quando os males de Titanomáquia foram inicialmente selados na caixa, ela colocou junto à arma a mais poderosa do mundo para neutralizar os males. Ela ordena que Kratos devolva o poder que ele obteve, pois ela acredita então que este pertença a ela por direito, pois então o mundo estava se tornando um caos e ele iria construí-lo sob seu domínio, usando o poder da esperança. Kratos afirma que a caixa estava vazia, enquanto Atena se questiona o porquê. Atena rapidamente percebe, no entanto, que quando Kratos abriu a caixa para matar Ares, os males foram liberados e infectaram os deuses do Olimpo. Quando os males tomaram conta dos deuses, o poder da esperança se infundiu em Kratos, enterrando sobre todos os anos a culpa, a raiva e a necessidade de se vingar. A esperança finalmente foi libertada quando Kratos aprendeu a perdoar seus feitos passados, liberando assim seu poder. Kratos foi tomado pela culpa e pela destruição do mundo e percebendo que ele não tinha para onde ir e nada pelo que viver, cometendo suicídio e se empalando com a espada do Olimpo. Como resultado, o poder da esperança é inadvertidamente liberado pelo mundo mortal, enfurecendo Atena. A deusa diz a Kratos que ele a desapontou, ao que simplesmente responde com um pequeno sorriso e uma leve risada. Então,
puxa a lâmina do corpo de Kratos e desaparece, deixando Kratos para morrer. O espartano ferido se deita, respirando suavemente com sua vingança finalmente conquistada e seus pecados perdoados. Sente-se pronto para deixar o destino levá-lo. Em uma cena pós-crédito, o mural esculpido com uma águia onde o corpo de Kratos descansa está vazio e uma trilha de sangue é vista, indo até o penhasco. Kratos de alguma forma parece ter sobrevivido à sua tentativa de suicídio e redescobre suas lâminas do caos perdidas em meio à busca de um abrigo e refúgio em uma terra distante da Grécia. Muitos anos após a destruição do Olimpo, Kratos se encontra na Escandinávia, o reino dos deuses nórdicos. As circunstâncias por trás da sua sobrevivência e o renascimento do mundo ainda não estão explicadas, mas presume-se que o poder da esperança que ele liberou permitiu que o mundo e o próprio Kratos se recuperasse e recomeçasse. Ele logo conheceria Fai, sua futura esposa, enquanto na floresta tentava recuperar o machado Leviatã. Eles teriam mais tarde um filho chamado Atreus. O menino foi criado principalmente por Fai, ensinado a caçar junto com a língua nórdica e sua mitologia. Kratos nunca levou o filho para caçar com ele, em respeito aos desejos de Fai, e em vez disso caçava para a família estando ausente durante a maior parte da vida de Atreus. Alguns anos depois, Fai morreu devido a razões desconhecidas, pedindo à sua família que a cremasse e levasse suas cinzas ao pico mais alto do reino nórdico. Ele também desejou que a Kratos ocupasse seu lugar na criação do filho, algo que ele admite não poder fazer sem ela. Antes de sua jornada começar, Kratos corta as árvores impressas com a mão amarela de Fai ao redor de sua casa, que criavam coletivamente uma barreira de segurança para eles, e foi feito para que Atreus pudesse se aventurar pela perigosa terra dos deuses nórdicos com a ajuda de seu pai. Kratos quer ter certeza que o filho está pronto para a longa aventura esperada por eles, e para isso testa na caça de um cervo. Com alguns erros, Atreus consegue provar seu valor, mas eles são interceptados por um troll agressivo. Embora os dois sobrevivam ao ataque, Atreus mostra suas tendências agressivas ao continuar esfaqueando o troll já morto. Em resposta, Kratos determina que ele ainda não está pronto. Ao voltarem para casa, um estranho de repente bate à porta, exigindo falar com Kratos. O homem então exige respostas enquanto zomba de seu passado, algo que ele não previa. A discussão se torna uma briga agressiva, com o estranho mostrando um grande e inesperado poder. Porém, Kratos supostamente vence ao quebrar o pescoço do homem após uma batalha exaustiva. Vendo que os perigos do exterior virão inevitavelmente, Kratos muda de ideia e ele e Atreus começam sua jornada. Durante a viagem até a montanha mais alta, eles encontram um anão chamado Brok, que menciona que ele e seu irmão são forjadores de machados como Kratos. Os dois então se encontrariam com um outro irmão, Sindri, um pouco mais tarde, que fica abatido ao saber da morte de Fai. Atreus encontra rastros de javali e decide caçar novamente. Quando consegue ferir a criatura, o garoto a persegue. Kratos e Atreus viajam então para outro reino no processo, onde encontram o javali fortemente ferido sob os cuidados de uma mulher misteriosa. A mulher passava-se por uma bruxa e traz de volta para casa para curar o javali. Enquanto envia Atreus para colher alguns suprimentos, ela conta a Kratos em segredo sobre a herança divina do garoto, sabendo que seu filho não tinha conhecimento da natureza verdadeira de seu pai e de sua própria. Ela avisa Kratos sobre o perigo que ele colocou os dois, uma vez que os deuses nórdicos serão muito hostis com eles. Como resultado, a bruxa abre um portal levando a seu destino e desejando sorte-lhes na saída. Enquanto seguem para o Lago dos Nove, eles encontram uma runa dizendo: sacrifique suas armas no centro da água. Desperte o berço do mundo novamente. Kratos decide lançar seu machado Leviatã no lago como ordena. Embora inicialmente não fizesse nada, o lago cria fortes correntes de ondas. Lá, os dois encontram Jagmundir, a serpente de um mundo. Quando a serpente começa a dormir novamente, Kratos e Atreus percebem o seu despertar que havia diminuído o nível da água, aproximando-se dos destinos mais concisos. Eles entram em um grande mecanismo de uma ponte anexada a um templo chamado Tyr e decidem olhar ao redor. Também encontram Brok novamente, que por acaso estabeleceu uma loja enorme na área. Explorando mais uma vez, eles encontram Sindri, o irmão de Brok, e dono da outra metade da marca dos dois, que estava curioso para saber por que Kratos estava na posse do machado Leviatã, uma vez que ele foi criado especificamente para Fai. Atreus explica que sua mãe já havia falecido, e Sindri decide ajudar os dois para criar melhorias em suas armaduras e armas. Eles viajam para o pico mais alto da montanha, interceptando pelo caminho alguns inimigos, como o ogro. Kratos e Atreus encontram-se interruptos quando encontram a Sopro Negro bloqueando o caminho até o alto da montanha. A bruxa inesperadamente aparece frente dos dois, explicando como a única maneira de removê-lo é usando a luz de Alfheim.
Ela então leva-os de volta ao templo de Tyr, ordenando que Kratos faça o dispositivo funcionar novamente. Lá, ele os leva para a sala de viagem entre reinos, o único lugar em todos os 9 reinos que alguém pode usar uma ponte para viajar sobre os ditos reinos. Eles movem a ponte do templo para o portão de Alfheim, transportando então para Alfheim. Quando eles chegam, a bruxa, por razões desconhecidas, parece ter puxado para fora do reino, mas não antes de dizer a Kratos para usar a Bifrost, continuando Atreus percebendo que o reino ainda está em uma guerra constante contra os Elfos Escuros e os Elfos de Luz. Quando eles chegam, a bruxa, por razões desconhecidas, parece ter sido puxada para fora do reino, mas não antes de dizer a Kratos para usar a Bifrost para obter a luz. Continuando, Atreus percebe como o reino está em constante guerra entre os Elfos Negros e os Elfos Claros. Enquanto a dupla atravessa Alfheim, os Elfos Negros e seus líderes Tolvarin tentam matar Kratos e Atreus. Ambos lutam contra incontáveis membros dos Elfos Negros e chegam à Câmara Central. Depois que eles chegam na Câmara Central, Kratos dá o machado a Atreus, e ele absorve a luz de Alfheim na Bifrost, mas enquanto ele está dentro da luz, Kratos segue as cinzas de Fai e ouve como Atreus se ressente dele por não ser um pai amoroso, e chega em Jotunheim, e ele vê Fai, e antes dele pudesse alcançar Kratos é retirado da luz por Atreus. Kratos então repreende com raiva Atreus e ele fica chocado sobre quanto tempo ele está na luz. Kratos infunde Talonbon com Light Alfheim e com um poder recém-descoberto, a dupla mata o Dark Elf King, que seria o rei dos Elfos Negros, e a luz negra volta para as luzes dos Elfos. Enquanto volta para o templo de Tyr, Atreus com raiva acusa Kratos de não amar Fei, antes Kratos e Atreus discutiram até ambos se reconciliarem. Dentro da montanha. Depois de retornar a Midgard, a dupla volta para a montanha e dispersa o hálito negro, e eles entram na montanha e derrotam mais criaturas, ambos se unem mais como pai e filho. Logo depois, a dupla segue até o topo da montanha, onde eles descobrem que Sindri estava sendo atacada por Hesir, um dragão que vivia na montanha. Kratos então mata o dragão com a ajuda de Atreus, e o grito de Sindri vem flechas marcadas, que ele infunde a iluminação do arco, e que ele usa as flechas ao topo da montanha. Kratos e Atreus ouvem por acaso que um homem misterioso que atacou sua casa antes é revelado ser como Baldur, junto com os 2 homens que estão conversando com um homem preso em uma árvore. O trio sai, e a dupla descobre que o homem na árvore é Mimir, e eles logo descobrem que as cinzas de Fai deveriam ser espalhadas em Jotunheim, e Mimir diz a Kratos para cortar a sua cabeça com a dupla, e em seguida voltar à Floresta das Bruxas, e eles ambos ajudam a reviver a cabeça de Mimir, que revela que a bruxa é Freya, governante dos deuses, Vanir e ex-esposa de Odin. Kratos fica com raiva dela por não ter contado sobre sua verdadeira identidade, e eles vão embora sem agradecê-la. Kratos e Atreus voltam para o Lago dos Nove, quando Mimir diz a eles para irem para o chifre que Kratos e Atreus encontraram antes. Kratos segura a cabeça de Mimir no chifre, soprando ele, chamando a Serpente do Mundo, em que a serpente devora a estátua de Thor ao lado do portão de Mistpan. Mimir fala a língua dos gigantes, para ver se ele o reconhece. Disse que até se lembra e até confundiu Kratos e Atreus como sendo amigos de Thor, e até que Mimir lhe garantiu que eles não são amigos de Thor e nunca tinham falado a língua dos gigantes sóbrios. Após a conversa, a serpente realinha a ponte durante a qual eles precisam do Tamur Cinzel. Enquanto caminho do cadáver Tamur, Mimir conta a história do casamento de Odin e Freya, para trazer a paz entre os deuses. Aesir e Vanir, após o primeiro amor de Odin, a gigante Frogn e a mãe de Thor morreram. Odin ficou com o coração partido até Freya concordar em se casar com... E após uma longa jornada, finalmente eles chegam em Jotunheim. Depois de chegar à sala de viagem do reino, Kratos tranca em Jotunheim e ordena a Atreus, dando a ele a cabeça de Mimir e posicionando a viga direto para a porta, finalmente destrancando Jotunheim. Antes que Kratos e Atreus possam terminar sua jornada, Mimir diz a eles que deveriam deixá-lo aqui, já que ele não queria que uma cabeça em decomposição estragasse o momento de pai e filho. Antes que Kratos pudesse dizer qualquer coisa, Brok e Sindri aparecem impressionados, e como eles queriam ver isso, Mimir a princípio recusou, mas sabendo que não haveria outra maneira, ele permitiu que os anões a observassem. Kratos passa a cabeça para Sindri, mas passa para seu irmão, e pai e filho fazem o seu caminho para o reino, com Mimir dizendo para voltarem depressa. Kratos e Atreus finalmente alcançam os dedos do gigante, com Kratos desenrolando suas bandagens e dizendo que ele não tem mais a esconder. Eles fazem seu caminho para uma vasta sala, onde encontram estátuas gigantes, possivelmente os poucos gigantes restantes que escaparam de Midgard.
Quando eles estão saindo da sala, Atreus toca a parede que desmorona ao redor deles e vê um mural de sua mãe com um bando de gigantes, seu encontro com a serpente do mundo pela primeira vez, bem como o dragão da montanha, o pedreiro e sua luta com Baldur. Atreus percebe que os gigantes profetizaram sua jornada. Kratos diz a ele que sua jornada é sua história e que ele não é o único pai com segredos, que fazem Atreus perceber que ela também era um gigante. Quando Atreus pergunta por que ela não disse a eles, Kratos explica que ela enviou aqui sabendo que ela iria encontrar isso e ela teria bons motivos. Kratos então deduz que Baldur nunca foi enviado para encontrá-lo e ele estava rastreando Freya o tempo todo, sem saber que ela era apenas cinzas, provavelmente retratando sua morte. Embora isso ainda não seja verdade, pois há inconsistência entre o corpo e Kratos. Kratos e Atreus alcançam o topo. Notando todos os gigantes mortos, Atreus entrega o saco cheio de cinzas para seu pai, mas Kratos diz que eles vão fazer isso juntos, e chama o filho. Depois de espalhar suas cinzas, Atreus expressa sua confusão sobre seu nome na parede, dizendo que os gigantes o chamam de Loki. Kratos explicou que esse era o nome que Freya queria chamá-lo quando ele nasceu, e provavelmente foi o nome que ela usou ao falar dele para seu povo. Enquanto os dois saem, Atreus pergunta por que ele queria ser chamado por esse nome. Kratos diz que ele foi nomeado em homenagem a um soldado espartano compassivo, que encheu a vida de todos com alegria e felicidade. Atreus fica impressionado e diz que ele realmente contou uma boa história, e que Mimir a perdeu. Quando eles se aproximaram da sala de viagens, Atreus entende que eles devem ir para casa, mas eles acabam se provar úteis explorando um pouco mais e derrotando valquírias corrompidas. Quando eles entram na sala, Mimir fica feliz em vê-los acrescentando que atingiu seu limite ao encanto dos anões. Mas me digam vocês, nerds, o que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários que eu gosto muito de ver eles. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.